Bom dia, paz de Cristo, amém. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no segundo capítulo do livro de Josué, é isso? Segundo capítulo do livro de Josué. Então vamos aí abrir as nossas Bíblias. Primeiro nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos, tá bom? Vamos orar primeiro? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa manhã na Tua casa, que Teu Espírito Santo continue a nos guiar, nos ensinar a Tua palavra. Seja mais uma manhã de vitória e que possamos crescer um pouco mais. Nós consagramos tudo a Ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, pessoal, Josué capítulo 2. Vou ler alguns versículos para a gente poder fazer a introdução, né, como é de costume. Eu quero ler pelo menos uns 7 versículos, tá? Para a gente poder começar. Então vamos lá. Bom, eu tenho um subtítulo aqui na minha Bíblia. Está escrito assim: Josué envia 2 espias a Jericó. Ok? Versículo 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens, os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o eirado. Amém? Até aí tá bom. A gente leu alguns versículos do capítulo 2. Eu quero fazer uma recapitulação do primeiro capítulo que nós vimos na semana anterior, né? Semana passada nós não tivemos. Mas na primeira semana que nós começamos o livro de Josué, nós estudamos o primeiro capítulo. Agora é importante a gente relembrar que o livro de Josué, ele é muito mais profundo do que a gente imagina, certo? Então, o livro de Josué é um livro extremamente poderoso, porque o livro de Josué fala sobre a alma humana. Então, é uma analogia da alma. Então, quando o povo entra em Canaã, debaixo da autoridade de Josué, Josué é uma tipologia de Cristo, por isso que tem o mesmo nome, né? Entrar na terra de Canaã e tirar os inimigos é você ter a libertação da sua alma. O significado é esse. Então, vocês precisam sempre estudar o livro de Josué, considerando essas lições espirituais, certo? Então, Josué é uma tipologia de Cristo, ele dirige o povo para entrar em Canaã, é como se Cristo estivesse levando a gente para o céu. Canaã é uma tipologia da alma. Os inimigos que estão dentro de Canaã são as disfunções da alma, as dificuldades que a gente enfrenta, as feridas que precisam ser removidas para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Por isso que Canaã tinha inimigos lá dentro. Deus faz uma promessa. E por que o povo não entrou logo e, não tinha, e assumiu a terra? Porque a terra tinha inimigos. Então é como a mente, né? A mente, ela se torna produtiva e você consegue alcançar o favor divino quando a nossa mente está limpa, quando ela está liberta.
Conseguiu entender o sentido disso? Então, a gente vai caminhar sempre nessa direção. A gente vai sempre explicar a lição espiritual e a lição teológica, ou a lição literal dos textos, tá bom? Nós fizemos na semana passada, é importante a gente recapitular a introdução, tá? A introdução e a exposição do capítulo 1 desse livro. Então, dentro das 3 sessões do livro de Josué, nós lembramos que o livro de Josué é dividido em 3 sessões. Primeiro, entrando na terra. Segundo, conquistando a terra. Terceiro, distribuindo a terra. Então, todo o livro de Josué, ele se divide nessas 3 sessões. Sessão 1, 2, 3. E por último tem uma despedida só. O Josué, ele vai morrer, ele está se despedindo do povo. Ok? Entendido isso? Então a gente está estudando agora os primeiros 5 capítulos, nós estamos hoje no segundo, que vai tratar da entrada na terra. Depois, a conquista da terra. Depois, a distribuição da terra. Está entendido? Nós já estamos inseridos, então, nesses primeiros 5 capítulos, né? A gente está no segundo, que é a entrada na terra prometida. Nós aprendemos também no primeiro capítulo sobre as 3 dinâmicas da nossa relação com a palavra para conquistar territórios. Conquistar território, conquistar a independência da nossa alma. Então, as 3 dinâmicas nós falamos semana passada. Primeiro, Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Foi a instrução que Deus deu para Josué. Significa, prega a palavra. Número 1, verbaliza a palavra. Essa tem que ser a sua dinâmica de relação com a palavra para que você conquiste territórios. Se você quer ser uma pessoa conquistadora, qual será a sua relação com a palavra? Número 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Pregue, fale a palavra, use a palavra, verbalizando a palavra. Número 1. Número 2, antes medita nela de dia e de noite. Medita na palavra. Primeiro você verbaliza, depois você medita. E terceiro, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Obedeça a palavra. A dinâmica da nossa relação com a palavra é essa. Número 1, pregue a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. Entendido? Essa tem que ser a nossa relação. Prega, medita e obedeça. Se a gente pregar só, meditar e não obedecer, não vale nada. Nós aprendemos também que o livro de Josué carrega as analogias, né, como eu disse, para a nossa vida pessoal. Canaã, repito, um território a ser conquistado para implementar as promessas de Deus na nossa vida. Número 2, os inimigos de Canaã, ok? Os inimigos de Canaã são os desafios a serem vencidos na alma. Número 3, Josué, como uma tipologia de Cristo que nos conduz à terra da promessa. Até agora tudo bem? Todo mundo encaixado no texto? Eu estou ajudando os que não vieram na semana passada, tá? Para que a gente possa realmente entrar na história, tá bom? Vamos lá. A gente aprendeu também sobre as leis espirituais que alavancam o processo de conquista da alma. Também está no texto, né? Quais são as leis espirituais que alavancam o processo de conquista? Vamos lá. Número 1, Deus disse para Moisés, Deus disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Né? Deus estava dando a notícia logo no início, né, do capítulo. Está relembrando ele, né? E parece que ele estava agarrado ali na morte de Moisés. Então, Moisés, meu servo, é morto. Essa é a lei da emancipação. Ele tinha que deixar o Moisés morrer para continuar a conquistar. Primeira lei, lei da emancipação. A segunda lei é a lei da iniciativa. Deus vai dizer para ele: levanta-te, pois, agora. Iniciativa. Terceira lei, a lei da superação. Deus disse: passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Lei da superação, passar o Jordão. Quarta lei, a lei do serviço. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Onde você colocar os pés, vai pertencer a você. E quinta lei, a lei do esforço.
Deus diz para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Certo? Então são informações riquíssimas aqui para a gente conquistar o que a gente quer conquistar. Número 1, lei da emancipação. A gente tem que saber andar sozinho, só com Deus. Não ficar agarrado em ninguém. Número 2, lei da iniciativa. Você tem que ir. Vamos fazer agora, hein? Levanta-te, pois, agora. Não adianta ficar esperando, certo? Lei da superação, lei do serviço, lei do esforço. E aí? Vocês querem fazer alguma pergunta até agora sobre isso? Vocês que estão se conectando agora, o que vocês acham? Alguma pergunta nessa tipologia do livro de Josué comparado com a alma humana? Então é muito mais profundo do que a gente está vendo aqui no livro de Josué. É muito, 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 muito importante, que tem muitas lições para a nossa própria vida. Ok? Entendido? Josué, tipologia de Cristo. Deserto, tipologia do mundo que nós estamos vivendo. Certo? Canaã, tipologia do céu, para onde nós estamos indo, e tipologia da própria alma. Por que vocês acham que Canaã é tipologia da alma? Por que a alma é tão importante assim? O que vocês acham? Nesse contexto bíblico aqui, por que a alma é uma coisa tão importante? Eu já falei. Quem pode falar, hein? Porque a alma é o lugar que está os sentimentos. Exatamente, pastor. A alma é o lugar onde está os sentimentos. Isso aí. Por isso que a alma é tão importante, porque afeta na alma. Nós somos seres tricotomos, corpo, alma e espírito. É isso? Nós temos um corpo para servir a Deus. Nós temos uma alma para obedecer a Deus. Nós temos um espírito para se comunicar com Deus. A alma é o campo das decisões, onde a gente tem fé, onde a gente escolhe, onde a gente decide. Por isso que o diabo quer a alma, né? Então nós temos essas áreas que têm que ser tratadas, e cada área tem uma função. Está entendido isso? Por isso que Canaã é uma tipologia do céu, para onde a gente está indo, e ao mesmo tempo é uma tipologia da alma. E os inimigos que estão dentro de Canaã, os heveus, os heteus, os amorreus, os girgazeus, esses inimigos estão lá porque representam uma alma que está sendo sediada por disfunções. Uma alma que precisa de libertação. O cara tem uma ferida emocional, tem um trauma, tem uma tristeza. Então, se você for... Há muitos anos atrás, eu comecei até a escrever um livro sobre vencendo os gigantes da nossa montanha, né? Não terminei, não. Tem um monte de coisa para terminar, né? Vencendo os gigantes da montanha. Cada povo desse representa uma analogia sobre as disfunções da alma, ou uma anomalia, né, da alma. Cada povo. Então, cada povo tem uma característica. Tem um povo que é destruidor, outro povo que guarda tradições, outro povo que é pagão. Então cada povo inimigo da nação de Israel representa a disfunção da alma, que precisa ser removido. Por isso que Josué teve que destruir os inimigos. Senão ele não entrava em Canaã, não tomava posse de Canaã. Então não adianta Deus te dar uma promessa se você não remover os inimigos. E tudo acontece na mente. Não chega... Porque não adianta Deus falar para você que você é um conquistador, que você é uma bênção, se você não conceber isso na sua mente. Por isso que Paulo fala sobre renovação da mente, né? Romanos 12. Porque tudo está aqui. Então a nossa vida vai para onde a nossa mente está. A pessoa, quando ela vive um padrão de existência ali, aí você fala, por que essa pessoa está assim? Essa é a condição mental da pessoa. Ela não vai sair dali. Você pode colocar, por exemplo, um cara que mora na rua. É a condição mental dele, não é só a condição social. Primeiro é a condição mental. Aí você fala, não, pastor, é condição social. Então tira ele da rua, dá um banho, faz a barba e bota na sua casa.
Daqui a pouco ele volta para a rua. Ele vai falar assim, eu me sinto bem aqui na rua. Não vai falar isso? Porque a condição mental dele é assim, você tem que mudar a mente dele, senão você não muda o estado. Conversão é assim, não adianta você ficar, você tem que se converter, você tem que mudar de vida. Não adianta, se você não mudar as crenças e os valores da pessoa, você não muda a pessoa. Por isso que o discipulado é tão poderoso. O discipulado é o quê? Você vai dando informações, vai ensinando a pessoa, aí a pessoa vai transicionando a mente, vai tirando os valores antigos. A pessoa fala assim, aí você pega um cara que trai, por exemplo, trai a esposa. Aí essa é a condição mental, são os valores dele. Esse cara não acredita no casamento. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Ele não acredita no casamento, ele não conhece o valor de um casamento. Tanto o homem como a mulher, né? E aí, como é que você vai fazer esse cara? Você vai consertar, vai ajudar esse casal. Você vai ter que arrancar esses valores dele. Você vai ter que ensinar para ele sobre casamento. O valor do casamento, e espiritual, né, principalmente, não só emocional. Aí ele vai falar, pô, eu não sabia disso. Eu não sabia desse negócio, que casamento era uma coisa de Deus, né? Qual o propósito de Deus nisso? Aí quando ele começa a entender o propósito de Deus no casamento, ele mudou os valores e as crenças a respeito do casamento, ele começa a valorizar o casamento. Aí a traição para ele vai ter um peso. Entendeu? Ele trai porque ele acredita na traição, ele não acredita no valor do casamento. Mesma coisa, vício. O vício, mesma coisa, a bebida, a droga, é assim. O cara que gasta dinheiro desordenadamente, né? E ele não tem nada porque gasta muito, é o sistema de crenças dele, não sabe o poder do dinheiro, não sabe o valor do dinheiro. E aí você tem que mudar tudo, é um trabalho muito, muito difícil para a igreja fazer isso, porque você tem que mudar as crenças. Vocês estão na igreja, vocês estão ouvindo um monte de informação. Não estão ouvindo? Essas informações, à medida que vocês vão frequentando os cultos, elas vão sendo massificadas na mente de vocês. Então vocês vão substituindo informações, vocês vão ouvindo, falam, é isso, né? É isso. As crenças velhas vão indo embora. Porque você tem que provar biblicamente que a pessoa está errada. Ela fala, está escrito isso aí, eu não sabia. Aí as crenças vão mudando. Aí quando você muda as crenças e os valores, você muda a pessoa. E você muda o mundo dela inteiro. E aí a mente vai para uma posição, a vida dela vai toda para lá. Vai o casamento, vai as finanças, os filhos, vai tudo. A espiritualidade, entendeu isso? Por isso que o livro de Josué, ele é tão importante, porque é uma conquista da mente. É Jesus, na figura de Josué, nos ajudando a conquistar, libertar a nossa condição mental, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Entendeu isso? Tudo bem? Podemos seguir? A gente não entrou ainda no versículo 1, tá? Nós estamos ainda na introdução. Então, entenderam aqui as leis espirituais que alavancam o processo de conquista da alma? Número 1, emancipação. 2, iniciativa. 3, superação. 4, lei do serviço e lei do esforço. E nós temos todos os versículos aqui para você poder conferir. E depois você confere também assistindo o vídeo depois, tá bom? O último nível de aprendizado que nós tivemos na semana passada foi os desafios que estão contidos num plano de conquista da alma, que são os 4 limites de expansão. Então, em Josué capítulo 1, versículo 4, Deus disse para Josué, como é que vai ser sua conquista? Desde o deserto e do Líbano, Deus falou com ele, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então, dentro desse versículo 4, do capítulo 1 de Josué, nós temos aqui os desafios que estão contidos em todo o plano de conquista, ok? Tem várias informações, aparece nesse versículo 4, do capítulo 1 de Josué, deserto, está escrito aqui, desde o deserto, não é isso? Isso é uma geografia. Deserto é uma prova que a gente tem que passar, todo mundo passa pelo deserto, certo? Por quê? Porque é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Se você não for para o deserto, você nunca vai aprender a depender de Deus. Você vai achar que você é suficiente, que você tem grana, que você é inteligente. Então, enquanto você não for para o deserto, você não vai aprender a depender de Deus. Fica a dica aí até para os jovens, né? Vocês que são mais novos, os mais velhos sabem o que eu estou falando, né? Vocês que são novinhos aí, que vocês estão achando que a vida é feita de iogurte só, né? De videogame, iPhone. Então, fica esperto. Vocês estão dentro de um contexto espiritual, que é a igreja, e vocês vão experimentar. Alguns já estão experimentando, né?
Eu tive que experimentar deserto desde cedo, desde garoto, porque na nossa época a gente era criado assim, largado, né? Apanhava igual pandeiro, não é verdade? A geração era diferente, a gente crescia rapidinho. Você com 18 anos você já tinha visto de tudo. Eu com 13, 14 anos de idade já trabalhava, né? Então assim, a geração é outra, mas se vocês querem ter uma vida com Deus realmente, vocês terão que conhecer o deserto. O lugar onde não tem ninguém, não vai ter água, não vai ter comida, você só vai ter Deus. Só você entender o valor de Deus, você tem tudo. Ok? Então por isso que Deus disse, desde o deserto, vai ser seu plano de conquista. Essa é a prova do deserto. Segundo, Deus fala assim, até o grande rio. O que significa o grande rio? A prova da abundância. Então Deus prova a gente primeiro no deserto, depois Deus prova a gente na abundância. Os rios são cheios de peixes, né? Então a prova mais difícil para o ser humano é a prova da abundância, não é a prova do deserto. No deserto todo mundo vem para a igreja. No deserto o cara corre para a igreja, faz campanha, né? Vai até no Universal fazer campanha, não quer saber. Deserto é deserto. Você tá aqui porque é um deserto, rapaz, né? Deserto é a prova que todo mundo costuma passar. A maioria de nós que estamos aqui, nós somos fruto do deserto. A gente passou pelo deserto, a gente conheceu Deus por isso. Agora, a segunda prova é a prova da abundância. Deus vai permitir que a gente esteja diante de um grande rio. Aí está cheio de peixe, onde tem rio tem tudo, né? As civilizações antigas eram construídas à beira do rio. O Egito se tornou a maior potência mundial. Por quê? Porque foi construído à beira do rio Nilo. Então assim, uma coisa é deserto, outra coisa é ficar perto do rio, né? Então, o rio é a prova da abundância, é a prova que reprova mais. Quando você consegue ter as coisas. Aí você fala assim, quando você está sem nada, sofrendo, você está lá aos pés de Jesus. Quando você começa a ter as coisas, daqui a pouco você acha que você não precisa dele mais. Coisa da religião, né? Religião é assim, para que eu preciso de Deus? Porque a gente acha que Deus é supermercado, Deus é farmácia. A gente não entende que a igreja é um lugar de adoração. Não, a igreja é um pronto-socorro. Ela tem essa função, mas a igreja é uma casa de oração, é uma casa de adoração. Nós deveríamos vir aqui para agradecer. O simples fato de estarmos vivos já é um motivo para a gente agradecer. Porque tem muita gente que já morreu. Mas a gente só procura igreja quando a gente está na pior. Então, a prova do grande rio é a prova da abundância, é que muitas pessoas são reprovadas nisso. Pastor, mas eu estou numa situação difícil. Não, você vai ter uma situação boa um dia. Você vai ter um grande rio para você e você vai ser provado nele. E não é fácil não, hein? Eu sou pastor há mais de 20 anos. Eu vejo toda hora aqui. Eu estou orando, estou discipulando, estou ensinando as pessoas a crescerem. O tempo todo. Eu quero que as pessoas cresçam. Esse é o meu grande desejo. Que vocês cresçam. Mas o problema é que quando cresce, aí fica assim, acho que eu vou para a praia hoje. Não vou para a escola dominical, não. Eu acho que eu vou orar hoje, não. Estou precisando. Não. Isso explica porque que muita gente não tem nada. Para ser salvo, tem que ficar no deserto. Mas se você for inteligente, você vai ter um grande rio para você. Vai ficar junto com Deus com um grande rio diante de você. A terceira prova é o grande mar. Está escrito aqui no texto também. Até o grande mar, no versículo 4 do capítulo 1 de Josué. O grande mar significa a prova da profundidade. Deus nos prova na profundidade. Ele vai nos levar a lugares mais profundos de conhecimento. Por quê? Porque as riquezas de Deus estão aí. É um mar. Você chegar no fundo do mar, você tem que estar preparado, né? Ninguém mergulha no fundo do mar sem ter equipamento, está revestido de um bom equipamento, não é verdade? As riquezas de Deus estão lá no fundo. Se você tiver condição de mergulhar, se não tiver, você explode, né? Então você tem que estar preparado, revestido. Aí você pode ir fundo. Deus vai descendo com você lá no fundo desse oceano. Aí você vai descobrir os tesouros de Deus, que é melhor que dinheiro, melhor do que ter carro, melhor do que ter um monte de gente do seu lado te paparicando.
Você vai ver os grandes tesouros de Deus. Foi o que Paulo descobriu, né? Os apóstolos descobriram. Os grandes tesouros de Deus, como eu disse para vocês, esse mar representa o reino de Deus, onde a gente precisa mergulhar, e o dinheiro, como eu disse para vocês, é a moeda de menor valor no reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Quando eu falo isso, vocês entendem o que eu estou dizendo? O dinheiro no reino de Deus é a moeda de menor valor. Certo? Menor valor. Um dia eu estava conversando, só uma questão de valores, né? Eu estava aconselhando, lógico que eu não posso falar nome, né? Por questão de ética, aconselhando uma pessoa jovem e tal, que está vivendo a experiência sexual, né? Aí eles me contam as coisas, acho que eu vou ficar espantado, né? Eu vou ficar espantado, né? Eu vou ficar feliz quando algum jovem disser assim, não, eu estou em santidade, né? Aí é legal. No resto, a gente costuma ir para o lugar onde todo mundo está indo. Aí conversando com a pessoa, né? Jovem, né? Como a gente já foi. Eu acho que não tem nada a ver. Ah, tá. Você não tem conhecimento suficiente para dizer que você acha que não tem nada a ver. Você não tem conhecimento para isso. Está na superfície, né? Não tem nada a ver, porque você não sabe a implicação disso. É a idolatria do sexo. Se sexo fosse fonte de felicidade, não tinha nenhuma prostituta infeliz. Aí a pessoa congela, né? Toda prostituta ficava rindo à toa. Evangeliza uma prostituta. Ele vai dizer assim para você, meu sonho é ter uma família. Meu sonho é ter um filho. Meu sonho é encontrar um cara só para viver com ele e respeitar ele. Ela vai dizer assim, você sabe por que eu estou com vários homens? Eu estou buscando meu pai. É isso aí, problema de paternidade. Mas, tá certo. É como o dinheiro, se a gente acha que o dinheiro é a coisa mais importante que a gente tem para chegar onde a gente precisa chegar, nós somos os piores miseráveis que existe. Naquela salinha ali entra gente com dinheiro que fala assim, eu daria tudo que eu tenho para ser feliz. É duro isso, né? Eu daria tudo que eu tenho para salvar meu filho das drogas. Eu daria tudo que eu tenho para restaurar meu casamento. Então, o dinheiro não é a moeda mais importante do reino de Deus. No reino de Deus existe uma palavra chamada honra, que é uma moeda de acesso. Quem honra, consegue acessar qualquer coisa. Se você honra o seu pai, se você honra Deus, se você honra o seu patrão, se você honra as pessoas, não tem lugar que vai estar fechado para você. A honra é uma chave de acesso. Respeito, justiça, né? Todas essas coisas são importantes, né? Dignidade, verdade, isso tem muito valor. Isso abre qualquer porta. Tudo bem? E a última prova aqui, que o homem tem que passar, que ainda está no versículo 4 do capítulo 1, Deus vai dizer, o poente do sol será o vosso termo, que significa iluminação, que é a vitória contra a ignorância. Iluminação. O poente do sol significa o ponto mais iluminado da nossa vida, que é onde nós recebemos a iluminação de Deus, no meio desse mundo escuro, e é a prova da vitória contra a ignorância. Quando a gente deixa de ser ignorante e passa a entender as coisas de Deus. Então nós temos o deserto, o grande rio, o grande mar e o poente do sol. Nós temos as provas para a gente poder conquistar o que a gente precisa. Tudo bem até agora? Então vamos propriamente à exposição do capítulo 2 de Josué. Versículo 1. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, Josué, antes de entrar em Canaã, ele sabe que lá dentro tem inimigos. Ele vai mandar 2 espiões para examinar a terra. Ok? Então Jericó estava situada a 250 metros abaixo do nível do mar. A cidade mais baixa do mundo é Jericó. Certo? Falando de geografia. Estima-se que essa cidade, nessa época, tinha aproximadamente 2.000 pessoas. Uma cidade pequena. 2.000 pessoas, mas tinha rei. Tinha rei. Que Canaã tinha suas subdivisões,
e tinha um rei ou um líder tribal em cada região. Então Jericó pertence a Canaã e tem um rei ali. A função dos espias, o que é que o espia vai fazer? Por que o exército de Israel, por que Josué está mandando espias a examinar essa terra? A terra não é nossa, Deus está dando, mas tem inimigo lá dentro. A função dos espias geralmente é colher informações. Vai analisar lá sobre o movimento, o tamanho do exército, tamanho das tropas, inimigas. Eles vão se infiltrar para reconhecer o lugar, para ver os pontos fortes e os pontos fracos. Isso é estratégia militar, certo? Por isso que é enviado primeiro espias. Vai ver como é que é o sistema de defesa, suprimento de água, importantíssimo. Então eles vão ver de onde vem a água, porque geralmente eles sabotam a água lá na nascente, ou corta a água, o povo fica com sede lá dentro e vai da cidade. Eles ficam sitiados. Então a estratégia militar é essa. Eles vão saber o que eles têm de exército, como é que funciona o abastecimento deles. Entenderam isso aqui? Quem vai assumir o protagonismo desse capítulo aí são os espias. Lembram que lá atrás, quando Moisés era vivo, ele enviou 12 espias para examinar a terra. Não mudou? 10 espias trouxeram um relatório totalmente adverso e errado da terra. Lembra? Os únicos que trouxeram os relatórios bons foram Josué e Caleb. Então, a maioria fizeram uma análise da terra errada. E porque fizeram uma análise errada, o povo de Deus ficou 38 anos no deserto ainda. Eles fizeram o mapeamento errado. A terra era muito mais próspera. Ela tinha muito mais benefícios do que coisas ruins. Então ficou o relatório de quem? Dos 10 espias. A maioria. Certo? Fizeram uma análise errada da terra. E esses caras eram todos príncipes. Eram chefes tribais. Fizeram o mapeamento errado. Vamos ver se a mente de vocês funciona rápido agora. Vamos lá. O que esses espias vão fazer? Vão fazer mapeamento. Mapeamento. Quando a gente traz para a nossa vida, como é que a gente faz para ajudar uma pessoa que está com problema de alma? A gente faz o quê? Mapeamento. Você vai fazer um exame lá no médico, você está sentindo dor, está com febre. O exame que o médico está fazendo se chama mapeamento. Não é isso? Está te examinando, pediu um exame disso. Vai botar o estetoscópio lá em você, né? Ele está fazendo mapeamento. Dói aqui? Não. Dói aqui? Dói aqui? Ah, dói sim. Ele está mapeando você. Ele está sondando. Através de exame, através de intervenções, toque, alguma coisa ali. Ok. Da mesma forma, Josué, que é a tipologia de Cristo, ele manda 2 espias para fazer mapeamento da terra. Entenderam ou não entenderam? Quando nós queremos curar uma mente, ajudar uma mente disfuncional, que está cheia de disfunções, a gente faz o quê? A gente faz um mapeamento. O psiquiatra faz isso. O psicólogo faz isso. E na igreja a gente faz um mapeamento espiritual cartográfico. A gente pede para a pessoa responder lá assim: "Ei, como é que foi a sua vida? Já passou por abuso?" A pessoa fala: "Já." Anotou. "Já sofreu violência doméstica?" Não. "Ah, você já perdeu alguma coisa que foi muito importante para você, que você sente até hoje?" "Ah, já." Anotou. Fazendo diagnóstico, certo? E aí você vai juntando tudo, você chega à conclusão, você sabe de onde está vindo o problema. E às vezes é um trauma. Né? Eu gosto muito de falar isso para vocês, eu já contei para vocês sobre uma pessoa que eu atendi, por que eu às vezes repito? Porque eu acho que é muito interessante. A pessoa disse assim para mim que tudo na vida dela, as pessoas chutavam ela. A pessoa falou comigo assim: "Pastor, eu tive um namorado, ele me chutou, eu tive o segundo, me chutou também. E olha que eu vim de um casamento que meu marido me chutou." Que isso?
Aí aquela palavra chutar estava gravada no subconsciente dela. Ou no consciente, né? Ele chutou. E aí ela falou assim, mas todo mundo me chuta. Todo mundo me chuta. E os meus irmãos me chutaram. De uma sociedade que a gente tinha. Nos jogaram para fora da sociedade, então tinha essa palavra chutar. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa no passado com uma pessoa que se amava muito, tal, uma pessoa que era importante para você? Quem era uma pessoa muito importante para você? Meu pai. Meu pai, o seu pai. Aconteceu algum episódio marcante na sua vida que te deixa triste porque com o seu pai? Pai é uma figura muito importante, né? É uma representação de Deus. Porque Deus é pai. Ela falou assim, não, meu pai, ele tinha um negócio que ele fazia que eu não gostava. Para essa pessoa que ela disse, talvez era uma coisa normal, mas para mim, era uma coisa muito importante, essa informação. Ela falou, meu pai tinha um problema. Toda vez que ele chegava nervoso em casa, se a gente desse as costas para ele, ele chutava a gente. Dava um chute na gente. Entendeu? Aquele que deveria proteger, aquele que deveria ser referência, chutou. Gravou na mente. Esse chute virou uma ferida emocional que está conduzindo essa pessoa pelo resto da vida. Você acaba fazendo alguma coisa para que as pessoas te chutem. Você sempre vai se auto-sabotar. Você que vai criar isso, não é a pessoa que está te chutando. Mas você vai criar uma situação para que a pessoa te chute. E aí como é que faz para ajudar essa pessoa que está sendo chutada pela vida? Você tem que fazer ela perdoar o pai. Entendeu? Entendeu? É só um exemplo real. Sigamos. Então os espias aqui têm uma função. Eles foram escolhidos para identificar, observar, mapear a terra quanto às suas possibilidades e dificuldades. Por isso que a relação do livro de Josué é com a alma. Agora, depois que a gente entrou nessa análise aí, a gente chega à conclusão, nesse livro, que o livro de Josué realmente é uma analogia. E esse ato dos espias entrarem em Canaã para ver como é que está a terra, o que tem de bom, o que tem de ruim, é um mapeamento da própria alma da gente. Ok? Sigamos. Vamos seguir. Lembra que o primeiro mapeamento foi feito errado, né? Lembra o que aconteceu? 38 anos de peregrinação no deserto. Então, se você falhar na análise, você deixa a pessoa no deserto. O médico é assim, não é? Se ele falhar no diagnóstico, a pessoa fica no deserto. Então, o segredo é o diagnóstico. Então, não é só o médico, o pastor também tem que fazer o diagnóstico. Dentro do seu campo de atuação. Certo? Sigamos. Um outro ponto importante no versículo 1 é que quando eles entraram em Canaã, qual foi o primeiro lugar que eles foram? Qual foi o lugar que eles foram direto? Os bons mapeadores. Na casa de Raabe. Talvez vocês nunca olharam esse livro desse jeito, né? Eles foram direto na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa prostituta tem um nome. Certo? E onde é que essa prostituta mora? Ali tem uma fortaleza, as muralhas de Jericó, a casa dela está encravada na fortaleza. A casa da prostituta, ela foi construída em cima da fortaleza. Entendeu? Porque as muralhas de Jericó, você andava a cavalo em cima, carroça, tinha uma casa, e estava justamente encravada lá. Então, o que são fortalezas? A fortaleza são os muros mentais que a gente levanta, certo? Para a gente não viver o melhor de Deus. Vocês lembram da oficina de gente? Os muros que a gente levanta para não viver o melhor de Deus. Você fala com a pessoa assim, você está em depressão, filho. Por que você não vai procurar um especialista? Não adianta não. O especialista não serve para nada não. Isso é fortaleza mental. Por que você não vai na igreja buscar ajuda? Não, todo pastor não presta. Nenhum pastor presta. Isso é fortaleza. Igreja é tudo enrolada.
Fortaleza que você cria. Vai no médico. Ah, não. Médico é tudo igual. Fortaleza. Por que você bebe? Ah, eu bebo porque pelo menos eu esqueço as coisas. Fortaleza você criou. Entendeu isso? Então nós criamos fortalezas para não deixar Deus acessar. A gente diz assim, não, a gente vira um muro. O que são fortalezas? Argumentos. Argumento, a gente arranja argumento para tudo. Ah, hoje eu não estou me sentindo bem. Fortaleza. Ah, não gosto de fulano não, quando eu vou lá eu sinto que eles ficam olhando para mim. Fortaleza também. Vocês nunca viram isso? Desculpa. Gente que é cheia de fortaleza é assim, você olha para ela, alguém contou alguma coisa para ela. Por quê? Porque olhou para mim. Ah, alguém está sabendo da minha vida. Não vou lá mais não. Não vou não. De vez em quando acontece isso aqui. Fulana, quem é a fulana que te olhou? Ah, uma fulana lá, uma mulher lá, tal. Mas o que tem? Ah, ela deve estar sabendo da minha vida. Por isso que eu não vou lá mais. Entendeu? Fortaleza. Fortalezas e fortalezas. A gente constrói as fortalezas mentais, que são os nossos argumentos, para a gente não conquistar as coisas. Não cresce por quê? Ah, não adianta montar empresa porque a empresa quebra. Não temos apoio do governo. Mexer com gente é difícil. É uma fortaleza. Né? É real? É, mas é uma fortaleza que a gente usa para se esconder, como Adão fez, né? A mulher que tu me deste, né? É ela que me fez cair. Então, são fortalezas. A gente tem que parar. Então, uma das batalhas que a gente tem que enfrentar na mente é a destruição das fortalezas. Paulo fala sobre isso. A gente tem que derrubar as fortalezas da nossa mente. Senão Deus não entra para fazer as coisas. Josué, que é a tipologia de Cristo, ele tem que entrar em Canaã. Mas para ele entrar, ele tem que derrubar as muralhas de Jericó. Entenderam isso ou não entenderam? Quem está entendendo tudo aí que eu estou falando? Estou tentando explicar detalhadamente. Então, a Raabe, que a Bíblia chama de prostituta, sentido pejorativo da palavra, ela é o primeiro lugar que os espias vão na casa dela. Por quê? Porque eles fizeram o mapeamento efetivo é esse. Eles são os mapeadores, eles vão direto no centro do problema. Então a Raabe aqui, ela representa uma disfunção. Uma disfunção. Ela é a chave. Ela vai ser a chave desse acesso. Chave desse acesso. Se a Raabe falhar com os espias, eles não vão acessar a cidade de Jericó. Entenderam ou não entenderam? Por isso que eles vão no primeiro lugar. É como se você tivesse uma pessoa com um problema na sua frente e você mapeasse ela, espiasse, né, a função dos espias, e falasse, não, o problema dessa menina aqui é o abuso sexual que ela viveu quando ela tinha 5 anos de idade. Entendeu? Aí você vai lá no abuso, você vai tratar aquela situação, você vai curar a pessoa. A chave de acesso. Ah, o cara, ele usa droga e não consegue parar. Ele está tentando dizer alguma coisa. Onde é que está esse problema? Por que esse cara é usuário de droga assim? Por que ele destrói a vida dele? Ah, ele teve lá sofreu lá um momento muito difícil na vida dele, quando ele tinha tal idade. E um líder dele, que ele gostava muito, né, magoou ele. Ou ele foi traído. Né? Igual a mulher quando é traída, ou o homem quando é traído. Quem vive uma traição, dependendo do golpe, depende do golpe. Depende do golpe, depende da sua condição, né? Da força do golpe, do seu sistema de resistência. Você toma golpe toda hora. Mas se no dia que você toma o golpe, você estiver assim, muito vulnerável, o golpe vai te machucar. Você é traído, você vai ser traído por uma pessoa, é traído por uma pessoa. Você gostava da pessoa, a pessoa te traiu. Seu melhor amigo. Aí, aquele golpe deixou uma marca emocional na sua vida. O que vai acontecer depois? Você vai construir fortaleza. Você vai dizer assim, eu não confio mais em ninguém. É uma fortaleza ou não é? Esse negócio de casamento não serve não. Aí você começa a comunicar para os seus filhos. E os seus filhos vão começar a acreditar que casamento não presta também. Ou a mulher vai dizer assim, homem não presta, hein? Homem não presta, minha filha, presta atenção, hein? Sabe o que essa menina vai pensar? Se ela estiver na formação da personalidade dela, ela vai conceber aquilo, homem não presta.
ela vai começar a admirar o quê? A figura feminina. Ela vai entender que só a figura feminina presta. Ela vai começar a desenvolver uma perseguição homossexual. Porque a mãe que sofreu um trauma, que não acredita mais em homem, fez a filha não acreditar mais em homem. Só acredita em mulher. São os traumas. Se você não entender isso, você não consegue ajudar pessoas, não. Às vezes as pessoas não querem casar. Quando casam, não conseguem se entregar afetivamente para o outro. Por quê? Porque lembra do passado. Não. Toda a situação parece um abuso. Vai para a relação sexual, é sofrimento. Sofrimento. Porque lembra do trauma, ó, o cara que teve comigo, eu amava, ele me traiu. Então, toda vez que a condição sexual agora presente é traumática. Aí quando o cônjuge quer ter a relação, eu tô com dor de cabeça, hein? Nossa. É traumático, não quer mais. Aí a relação do casal acaba. E como é que ajuda esse casal? Que chega lá na sala e fala assim comigo: pastor, nossa relação sexual acabou, tem 3 anos. Como é que restaura? Você tem que ser um bom espia. Você tem que analisar, mapear para entender onde é que está a casa de Raabe, tá? Em qual ponto da fortaleza ela está? Estão entendendo de Josué ou não? E aí quando você descobre, você fala: olha, está resolvido. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês têm que fazer oficina de gente. Vamos seguindo. Raabe é a chave da fortaleza das muralhas de Jericó. Então a Raabe personifica a culpa, a dor, a vergonha, a depravação, a história não resolvida que sustenta o cativeiro da alma. Por isso que Raabe é chamada na Bíblia de prostituta, no sentido pejorativo da palavra. Entendeu o que eu estou falando? É uma palavra muito comum na Bíblia, prostituição. Está relacionada à idolatria, que ela também era idólatra também. E era também prostituta de profissional. Ah, pastor, não tinha nenhum lugar para poder esses espias irem, não? Os caras estão desviados, hein, pastor? Estão trabalhando, espera até eu vou para casa de uma prostituta? Mas não é isso. A ideia aqui é ir no ponto central do problema. Ela vai ser uma chave. Quantos estão entendendo o que eu falei? Por que a figura que representa uma mulher prostituta e não um homem? Porque essa aqui é uma cultura oriental. E na cultura oriental, mulher é um vaso mais frágil. Não só na oriental, na ocidental também. A mulher pode ganhar mais que o marido, ela pode ser mais inteligente, mas ela continua sendo um vaso mais frágil. A mulher é mais emocional. Acho que os homens têm que entender isso, né? Não tem que esse negócio de você tem que... Não, calma, eu não sou homem, não. O homem é diferente, né? É um dos segredos para estar casado também, é saber que mulher é mulher, homem é homem, né? Tem homem que acha que casou com homem. E quer exigir da mulher que ela sinta, perceba, como... Ele não percebe, o homem não percebe, né? A mulher percebe. O homem não percebe nada. Pode acabar o mundo, chover pedra. Você viu a pedra? Não vi não vi nada. Isso é coisa de homem, né? Mulher vê tudo. E mulher sente muito. E cuidado com as palavras, tá? Porque uma palavra errada, você pode tomar um gelo de 3 semanas. Aí ela vai dizer assim: por que você está assim, amor? Ela vai dizer assim: por causa daquilo que você falou. Mas quando? Nem lembra. Você assim, você nunca lembra de nada. Quem bate esquece. Pegou a visão? Mulher, ó, ela ouve. Ela é atraída por aquilo que ouve. Homem por aquilo que vê. Para o homem, ver é muito mais poderoso do que fazer. Vocês entendem o que eu estou falando?
Cuidado, olhinho que vê. Não tem aquela música que diz assim: o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Por isso que a pornografia tem tanta força. Tem força também no meio feminino, mas no meio masculino, muito mais forte. Que o cara, ele prefere ver a pornografia do que estar com a mulher. Está lá no computador de madrugada, fingindo que está trabalhando. Vamos dormir, amor? Não, eu estou terminando o negócio aqui. Sei que você está terminando, sim. Computadorzinho virado para a parede. Quem chega na porta não vê. O que você está fazendo? São estratégias, né? Aí o cara é tomado por um espírito de impotência marital. Pornografia faz isso com o homem. Ao invés de catalisar a relação que as pessoas acham, não, eu vou apimentar minha relação com pornografia. Pornografia traz um espírito de impotência marital. Todo homem viciado em pornografia não deseja a esposa. Entendeu o que eu falei? Sigamos, porque o assunto não é esse. Então a mulher está aqui representada como um vaso mais frágil. Representa, lógico que não aqui depreciando a figura feminina, é só uma questão de analogia. Representa um ponto de fragilidade na muralha, ok? Ou a fortaleza de Jericó. Versículo 2: então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então, você vê que até a Jericó tinha seus espias. Descobriram que eles foram lá espiar a terra. Então a gente vê aqui, isso representa um sistema de resistência da alma. Os espias que descobriram que Israel estava acessando vão resistir. Sistema de resistência da alma. Versículo 3 e 4. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Eles não entraram na casa dela. Eles mandaram dizer, também é cultura do Oriente, respeitar as residências. Eles poderiam ter invadido a casa, mas eles não invadiram, mandaram um recado para ela. O rei mandou um recado para ela colocar para fora os homens que eles viram entrar na casa dela. São os espias que Josué mandou. Porém a mulher escondeu os 2 homens. Tinha um terraço, né, que tinha um lugar para secar linho. Ela era também uma tecelã. Essa aqui é uma prostituta que também trabalha, ok? E ela esconde eles no meio dos tecidos de linho lá em cima. Ela diz o seguinte: ó, eles vieram aqui, porém eu não sei de onde eles eram, não. Aí você vai dizer: pastor, está mentindo, né? É só mentira santa? Mas se você... Isso aqui é ponto de discussão. Calvino já discutiu isso aqui, Lutero, que ela mentiu, mas não é uma mentira, mas sim uma intenção de proteger eles, certo? Eu vou explicar isso mais adiante. Mas só até que ponto a mentira vale a pena? Essa discussão, né, dos estudiosos, né? A mentira não vale a pena nunca. Mas melhor do que mentir, às vezes vou mentir. Como assim? Você viu? Eu vi. Por que você não me falou? Porque você não perguntou. Você não perguntou nada. Nem tudo eu tenho que ficar falando. Tem que estar falando tudo para você? Não. Eu posso muito bem ficar quieto. A Bíblia nos ensina que você não pode ser exageradamente sábio, nem exageradamente justo. Pastor, isso está na Bíblia? Claro, Salomão falou isso. Porque senão você morre antes do seu tempo. Não é? Tem coisa que acontece que você viu lá. Ah, você viu? Vi.
Você não falou? Eu achei que para mim era importante. Tem coisa que você vê que você fala, faz o quê? Então, esses excessos de justiça, excessos de santidade, é perigoso. Às vezes é melhor você falar, sabe uma coisa? Eu dependo da misericórdia de Deus. É isso que a gente depende. Da misericórdia de Deus. Agora, tem gente que se acha tão justo, né? Tão santo que dá até medo, né? Às vezes quando chegam uns justos e santos aqui na igreja, que eu me sinto o maior pecador do mundo. É porque eu sou um homem de oração. Você veio na terça-feira de oração? Não, então você não é homem de oração. Você é da igreja, você não ora, como é que você é homem de oração? Ah, porque eu sou missionário. Você faz missão aonde? Nunca fiz, então você não é missionário. Você não faz missão nem na sua casa. Você não fala nem para os seus filhos que eles têm que ir para a igreja, né? Missionário de quê? Isso é tudo conversa fiada de religião, né? Então todo mundo gosta de título, né? As coisas são o seguinte, a gente tem que saber viver. Tem que saber viver. Tá? Tem coisas que vocês vão falar assim, pastor, quando você chegar na minha idade, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem coisa que a gente faz de besta. Faz de besta. Certo? O cara fala assim, ó, quanto que o senhor vota, aí você faz assim. Depois lá sou eu na urna, meu amigo. Pra cima de mim, você vai ficar nessa onda? Todo mundo batendo nas suas costas. Estou contando contigo, hein? Conta comigo. Porque a gente tem que aprender a viver. Aprender a viver. Não adianta você querer. Por isso que a gente quebra a cara. Chega um cara na igreja lá atrás e fala assim, ah, pastor, eu pequei. Aí você fala assim, vou botar para fora da igreja. Coloca, você vai ter que botar todo mundo. Quando você começa o ministério, você bota para fora. Aí vem outro pecador, você bota para fora. Aí vem, pecador, para fora. Pastor, eu tive um deslize, para fora. Bota. Daqui a pouco você vai ter que botar até os líderes. Vai botar os líderes, porque pecado todo mundo tem, ou não? Então, gente, sai dessa. Sai dessa aí de achar que não, porque o pastor é gente. Nunca pare de orar pelo pastor. Pastor é gente. O dia que um pastor falar assim com você, não, porque eu sou o homem intocável. Pastor, você é gente, pastor. Ok, vigia, pastor. Você tem que contar com as orações das pessoas. É isso que sustenta a gente, orar uns pelos outros. Não tem ninguém melhor. Porque nós somos todos iguais. Aliás, nós que estamos em cima somos muito mais vulneráveis. É muito mais perigoso para a gente. E se você quer botar a faca no pescoço de um, você vai ter que botar a faca no pescoço de todo mundo. Porque todo mundo tem pecado. É de um jeito e de outro. Não, mas aí não. Aí não. É igual o cara que fala assim, não, porque o filho de fulano, tal, não sei o quê, vamos botar para fora. Bota. Depois é o seu. Você vai botar para fora, pastor? Quando o senhor crescer. Dá para falar, né? Igual vocês são jovens, vão ter filhos. Dá para ficar condenando o filho dos outros? Dá para jogar no inferno, João? Aí quando sua filha tiver com 15 anos, como é que faz? Não, porque essas meninas vão para a faculdade aí, né? Fica frio. Fala, vai falando. Quando a de vocês for, vocês vão ver como é que fica. Haja joelho, viu? Haja joelho, tá? Para vencer o espírito da faculdade. Em vez de você conversar fiado, é melhor você orar. O quê? Você está doido. Lógico que a gente precisa de... Os filhos têm que fazer faculdade. Mas é outro mundo. Você não vai na festinha, não? Você não brega mesmo, fica só dentro da igreja, né? Bota um decote aí, essa sainha sua comprida. Para que isso aí? Isso é muito brega, a pressão vem. Vai ter uma baladinha aqui, hein? Vamos para lá? Vai não? Vai para a igreja, né, bobão? Vai. É desse jeito. Se não tiver joelho no chão, pelo menos dos pais, né? Você vai ter que mudar o seu discurso aqui em cima.
você não vai ter mais o que falar. O cara está doente porque deu brecha. Não é assim? Eu já vi pastor falar isso, está doente porque deu brecha para o diabo. Aí o pastor fica doente. Ué, pastor, o que houve? Deu brecha, pastor. Ô, pastor, é demônio, né, pastor? A gente tem que aprender a viver, hein? Vai tentar ser herói? Rapaz, na história real os heróis morrem. Todos morrem. Me mostra um que não morreu. O maior deles morreu, a diferença é que ressuscitou, né? Mas morreu ou não morreu? Ah, morreu, né? Então você quer ser artista? Você quer condenar todo mundo? Você quer dizer que não? Comigo é assim, vai lá. Continua assim, tá? Você vai ver onde você vai parar. Salomão já ensinou. Cuidado com os exageros. Tudo que é demais, sobra. Vocês não ficam com raiva de mim, não. Tá? Vão pensar que eu estou desviado. Mas não estou, não, tá? Nós vamos terminar rapidinho agora, tá, gente? Versículo 5. Aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde, aqueles homens se foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Esse fechar de porta aqui, a gente acha que é a porta da casa dela, mas é a porta da cidade. Se você for olhar aí algumas traduções mais próximas, né, como a King James, você vai ver que nos rodapés vai estar explicando que essas portas que estão sendo fechadas são as portas da cidade. As portas da cidade eram fechadas porque era uma cidade toda murada, para que os inimigos não saíssem. Versículo 6, porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o eirado. Então a gente viu que ela tinha uma outra ocupação além da prostituição. Versículo 7, e foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até o Vals, e havendo eles saído, e fechou-se a porta da cidade. Foi fechada, porque era costume, né, ao anoitecer, principalmente quando o inimigo estava rodando. Então a ideia era fechar, se eles estivessem fora, para que não entrasse. Se eles estivessem dentro, para que não saísse, pudessem ser capturados. Versículo 8 e 9. A gente já viu aqui a intervenção da Raabe, onde um problema se tornou uma solução. Porque ela se tornou uma chave de proteção para os espias. Se ela entregasse os espias, o plano ia por água abaixo. Certo? Então, o diabo geralmente é assim, coloca disfunção geralmente nos pontos mais importantes. Então, se você fosse um péssimo mapeador, você ia dizer, não, uma prostituta não tem nada para oferecer. Mas ela trouxe uma solução para eles. Porque eles foram no lugar certo, espiritualmente falando. E a gente pensa que as pessoas com problemas são pessoas que não têm nenhuma relevância. Mas as pessoas com os problemas são as maiores detentoras de poder que existe. Se você recupera uma pessoa com problema, você tem uma coluna na igreja. As pessoas dessa igreja aqui que fazem a igreja funcionar são todas as pessoas que chegaram com muitos problemas. É interessante ou não é? Então coluna não fica pronta, a gente faz. Aí você tem o cara ali, ou a mulher que é um alicerce, no sentido, né, de ajudar. Lógico que não, isso aqui é sustentado por Deus, né, a gente sabe. Mas você tem uma pessoa que tem uma importância muito grande na igreja, porque são pessoas que ninguém acreditava nelas, daqui a pouco você tem um grande potencial ali, a rebelião ela esconde os grandes potenciais. Pode ter certeza, o diabo é esperto, né? Ele vai tentar destruir justamente as pessoas que têm grandes potenciais. Você viu que Herodes perseguiu Jesus, né? Você viu que Faraó perseguiu a Moisés logo no nascimento. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a luta que a gente enfrenta está escondendo um grande poder. Então não pode desistir, não. Você não pode desistir de você, nem a sua liderança pode desistir de você. Ok? Vamos seguir. Versículo 8 e 9. Deixa eu ler de novo o versículo 7. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os Vals, e havendo eles saído, fechou-se a porta. Então, a porta foi fechada, a porta da cidade, né, por causa dos inimigos. Agora vamos ver 8 e 9. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado.
E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ela está dizendo o seguinte, que ela sabe que Deus havia dado a terra para eles. Chegou para ela essa informação. E ela sabe, ela tem fé nisso. Eu sei que essa terra é de vocês. Deus já deu para vocês. E está todo mundo aqui apavorado. Que a gente viu tudo que Deus fez por vocês. Já está acompanhando a história desde lá do início. Ó, a gente sabe que vocês atravessaram o Mar Vermelho. A gente sabe que vocês atravessaram o Jordão. A gente sabe o que vocês fizeram com os inimigos. Todo mundo aqui está todo mundo apavorado com vocês. Já tem um terror psicológico ali. Então, a fama dos israelitas já era conhecida pelos povos de Canaã. Então, a intenção de Raabe em ajudar, lógico que ela estava sendo guiada por Deus, lógico, mas ao mesmo tempo, ela queria ter a certeza que receberia o favor deles por causa disso. Já que essa terra pertence a vocês. Eu tenho tanta certeza que Deus vai entregar a terra para vocês, que quando vocês conseguirem, dá para vocês ter misericórdia de mim e da minha casa. Entendeu? Versículo 10 e 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então essa história já estava sendo contada. Versículo 11, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A gente tem aqui uma mulher pagã, não é convertida, se rendeu a Deus, porque alguém falou, né? Chegou, a mensagem chegou. A gente vê uma poderosa confissão de uma mulher. A gente não sabe ao certo se a intenção dela é se salvar na situação ali, mas ela demonstrou fé aqui. Ela tem fé. A fé que talvez os hebreus não tinham tanto. Às vezes a gente vê mais fé lá fora do que aqui dentro. Vamos aprender com a Raabe. Ela é tão importante que ela vai fazer parte da genealogia. Olha que doideira, hein? E vai aparecer lá na Liga dos Heróis, da Liga da Justiça, Hebreus 11. Os heróis da fé. Hã? A gente tem que acreditar nas pessoas, na transformação das pessoas. Tem que acreditar. De vez em quando tem gente que foi transformada por Deus, que não acredita que Deus pode transformar os outros. Aí eu pergunto assim, as pessoas podem ser transformadas? Aí a pessoa lembra do passado dela, pode, pastor, vai, então tá bom. Então não critica não. Versículo 12 e 13, agora pois jurai-me e vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas da morte. Então Raabe ajuda os espias e se apoia nisso para estabelecer uma aliança, né, um acordo para salvar a sua vida e a vida da família. Certo? Versículo 14, então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes esse nosso negócio. Se você guardar segredo, nós vamos proteger vocês. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. O acordo aqui é firmado e uma aliança é estabelecida. Versículo 15, está vendo como que ela está sendo importante aqui? Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. Está fácil de entender, né? Versículo 16. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias até que voltem os perseguidores. Depois ide pelo vosso caminho. Então Raabe, além de proteger os espias, ela dá a eles instruções a respeito da cidade. Está sendo importante ou não essa mulher? Ela está ajudando nesse poder de restauração. Então quando você vai direto no ponto certo do problema, você vai ter grandes respostas, certo?
Versículo 17, disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Então os espias vão colocar condições para cumprir esse juramento de misericórdia para ela e para sua família. Então as condições deveriam ser cumpridas no momento em que eles tomassem a cidade. Você vai ter que fazer algumas coisas aqui para que a gente possa livrar você e sua casa. Versículo 18 a 20. E eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. Ela vai ter que pendurar na janela um cordão vermelho. Pegaram a visão? Se a gente não vê aquele cordão vermelho pendurado lá, nós não temos compromisso com você. Então esse cordão você já sabe a tipologia de que é, né? É Cristo, o sangue de Jesus, lembra lá no Egito? É isso aí, ó. Se vocês só vão ter proteção se o cordão vermelho estiver pendurado. Não está aí, né? Jesus aparecendo mais uma vez, o sangue de Jesus é o símbolo esse cordão é o símbolo do sangue, né? E recolherás em casa contigo a teu pai e tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça. Se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ela ia receber toda a misericórdia para ela e para a família, se ela, número 1, deixasse o cordão vermelho escarlate pendurado na janela da casa dela, para que ela fosse identificada. Então, cristão salvo tem a marca de Cristo. É isso, né? Se não tiver a marca de Cristo, não é cristão. O que te identifica como cristão? Você tem que ter identificação. A sua fala, a sua roupa, a sua maneira de viver, você tem que ter alguma coisa que identifica. Você já se apresentou para alguém e falou assim, a pessoa falou, qual é a sua religião? Aí você falou para a pessoa, eu sou cristão. Aí a pessoa disse assim, não parece. Já passou por isso? Ou, ao contrário, né? A pessoa disse assim, você tem cara de cristão mesmo. Jeito de falar, jeito de andar, jeito de se vestir, você parece cristão mesmo. Você conhece um profissional cristão, não conhece? Vocês nunca perguntaram para a pessoa? Quando você vai em algum lugar, ser atendido por alguém, que a pessoa tem um comportamento bacana, uma pessoa muito correta, justa, respeitosa, você é cristão? Né? É visível. E creia no que eu estou falando, hein? Um bom católico é melhor do que um mau crente. Por isso que eu não pergunto para a pessoa se ela é crente, eu pergunto se ela é cristão. Eu gosto de perguntar. Aí ela não tem para onde correr. Ela falou assim, não, eu sou. Ela falou, você é o quê? Qual igreja? Eu sou católico. Você pratica? Pratico. Então tá bom. Isso aí. Pastor, mas vamos usar a cabeça. Tá certo? Tem muito católico que é melhor que muito crente dentro de igreja. Deus que me livra. Eu tenho amigo católico que eu dou meu carro para ele se for preciso. Vocês ouviram disso? Eu tenho certeza. Se eu tiver dinheiro, eu posso emprestar que ele vai me pagar. Mas tem crente que eu não empresto R$1. Vocês não gostam de ouvir isso não, né? Chega na empresa e fala assim, enche o peito. Você chega e fala assim, as igrejas estão tão assim, né? Mal, né? A sociedade, por culpa nossa mesmo, né? A gente não dá exemplo. Aí você chega na empresa, enche o peito e fala assim, você vai trabalhar aqui hoje? Eu sou crente. O dono faz assim. Mais um irmão. Trabalhei na empresa de luz, as pessoas falavam assim, ó, o irmãozinho seu lá não veio trabalhar hoje não. Eu tinha que ouvir isso. O irmãozinho, 3 dias que não aparece e não dá satisfação, desse jeito. Essa é a propaganda que o pessoal faz aí fora, né, para nós. Então a gente tem que ser exemplo, né? Pelo menos. Ser exemplo. Pelo amor de Deus, né? Eu disse para vocês semana passada, Deus é invisível. Mas ele se torna visível através da nossa conduta.
Por favor, hein? Por favor. Um dia um cara falou assim comigo, assim, ô pastor, nunca ouvi falar nada de você. Eu falei assim, mas qual? Ué, como assim? É um benefício? O mínimo você tem que ser honesto. Né? Às vezes as pessoas falam assim, porque vai inventar, né? Vai inventar. Eu procuro não dar motivo para ficar falando, conversando fiado. Agora, pode ser que fale, né? Mas esse negócio nunca falou. Ele vai falar, às vezes fala, mas... o problema é que as pessoas falam muito, né? De tudo, né? Quando a gente estava em Marisbem, ninguém falava, né? Fala, né? Você está lá na Metodista? Tô. Eles não são crentes não, hein? A gente fala, né? Se souber da igreja que eu vim, não tem nenhum de vocês que participou de uma igreja mais severa, mais doutrina pesada do que a igreja que eu participei. Nenhum de vocês. A que eu participei era pesada. Se eu tivesse 1% de resquício da igreja que eu participei aqui, não ficava um aqui dentro. Pesada, não podia sentar com ninguém para conversar, nenhum crente. Líderes que cobravam tudo e não viviam. É uma doideira, né? Vocês entenderam o que eu falei, né? Existem pessoas que não frequentam igreja, que são pessoas sérias, de família, certo? Confiáveis. Então nem tudo que está dentro da igreja está certo. Essa é uma realidade que a gente tem que carregar. Estou terminando. Versículo 21. Ainda no 20, a condição era deixar o cordão vermelho preso na janela. A segunda condição é que toda a família estivesse reunida dentro de casa. Né? Fica aí o exemplo da unidade aí. E a terceira condição é que ela guardasse segredo de todo o plano deles. Você vai ter misericórdia se você fizer assim. Versículo 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. O cordão vermelho pendurado na janela seria o penhor de segurança para a casa de Raabe. E é o nosso até hoje, né? Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Versículo 23, assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes aconteceu. E disseram a Josué, versículo 24, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Eu só quero fazer uma reflexão nesse último versículo aqui para a gente encerrar. Disseram a Josué, isso aqui é muito importante, certamente, olha a certeza, o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos. Como é que eles têm certeza disso? Que o Senhor tem dado a terra nas mãos dele. Por causa da palavra de Deus? Porque não tem nenhuma escritura aqui pronta que prova. A única prova que tem aqui é que o povo de Canaã já perderam mentalmente. Quem perde mentalmente, perde no físico, meu amigo. Olha o que está escrito aqui. Disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Então o povo está todo mundo com medo, essa é a certeza de que a gente vai vencer. Então se você quer ter a certeza que você vai perder, é só você perder mentalmente. A sua condição mental determina o que você ganha. A fragilidade de Jericó está sendo ilustrada aqui pelos espias, com base no estado emocional coletivo da população. Todo mundo se considera perdido já. Todo mundo agora está atemorizado, já sabe que você já ganharam. Então primeiro a gente vence a equipe, para depois a gente vencer a vida. O maior patrimônio que você tem é a sua mente. Não é só conta bancária. Pai, obrigado por esse tempo na tua casa, obrigado por cada pessoa que está neste lugar. Nós agradecemos por tudo. Nos leve para casa, abençoados e guardados pelo teu poder. Amém e amém.